Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem toma um café com a gente é a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo, Renata. Muito obrigada por vir tomar um café com a Prazer gente. estar aqui. Primeiro Prazer estar cafezinho. aqui. Toma um café, né? Gosta de um café? Gosto de um café. Ainda bem, porque Carol não gosta de um café. Renata, toda vez, qualquer oportunidade, Traz ela um diz chá isso. pra ela. Talvez. Um chocolate quente na próxima. Prefeita, vamos começar falando aí, um assunto mais recente que gerou uma polêmica, até para a gente entender melhor. A senhora teve recentemente com o deputado federal Túlio Gadelha, que é um deputado do PDT. O PDT em Caruaru faz oposição à senhora, mas Túlio foi um deputado muito bem votado lá em Caruaru, com mais de 2.000 votos. Como é essa relação de vocês? Como é que Túlio pode ajudar Caruaru? E vocês estreitaram essa relação recentemente? Olha, Renata, eu nem imaginei que pudesse dar uma repercussão e um alvoroço de poder conversar um pouquinho com o Túlio. Túlio foi eleito deputado federal, representa Pernambuco lá, teve voto em Caruaru e tem interesse de ajudar a cidade. Eu sou a prefeita de Caruaru, acho que todos aqueles que estiverem dispostos a ajudar a nossa cidade, que tiveram voto lá, e aqueles que não tiverem, eu bato a porta de todos. Então, eu tive a oportunidade de conversar com ele, discutimos um pouquinho daquilo que a gente está fazendo na cidade, o que é que a gente está fazendo de política pública, de ações para verdadeiramente transformar nosso município, e Túlio se colocou à disposição para ajudar. Então, toda ajuda é muito bem-vinda e ele foi muito gentil. Eu já conhecia Túlio de quando ele era secretário-geral do PDT, meu pai já foi filiado ao partido, e me lembro dele por muitas vezes ali na vice-governadoria, trabalhando pelo PDT. Ele não tem nenhuma, pelo que eu conversei com ele, nenhuma perspectiva de sair do partido, nem eu de entrar nele. O que nós estamos discutindo é como apoiar o município, e a gente precisa de apoio de quem está no âmbito federal, tanto quem está do âmbito estadual, para ajudar as cidades, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem uma perspectiva ali de uma aliança eleitoral, nem que seja velada, porque a senhora é adversária do grupo dos Queiroz. E a história é que Túlio não se dá muito bem com os Queiroz, né, Renata? É uma história assim que eles admitem. A gente conversou com o Túlio, inclusive, aqui no cafezinho, e ele faz uns ressalvas. Disse que sim, na política eles tratam ali, mas tem umas divergências, né, Carol? Na relação pessoal eles mantêm, mas tem divergências, sim. E lá em Caruaru, o Zé Queiroz pode ser que é do partido dele, candidato ali à prefeitura de Caruaru, mais uma vez, né? É aquele ditado, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Eu não vou entrar nessa polêmica que vocês estão querendo, nessa sinuca de bico que vocês estão querendo me colocar, não. Na verdade, ainda tenho 2 anos de mandato pela frente. É claro que a gente sabe dos tempos curtos, né, de como o mandato é ligeiro. Na prática, nós estamos trabalhando com 1 ano e 3 meses para poder fazer as entregas que a gente se comprometeu com o povo de Caruaru. E, assim, discutir qualquer tipo de aliança, de discussão eleitoral, a gente não teve, né? Discutimos verdadeiramente a cidade e o futuro dela, mas eu acho que qualquer discussão aqui é precipitado e seria irresponsável até. Ô, prefeita, em relação então ao governo Bolsonaro, porque ano que vem já é 2020, como a senhora falou, a senhora precisa fazer as entregas. E como é que faz entregas, como é que estão os repasses do governo federal, a relação com o governo Bolsonaro, em relação ao que a senhora precisa concluir lá em Caruaru? Está andando, está avançando? Nós temos hoje, de parceria com o governo federal, em andamento cerca de 30 milhões de reais em obras. E são obras importantes para a nossa cidade. E o que tem acontecido, né? É claro que é normal que no início de governo haja um travamento geral de recursos. A nossa preocupação, e eu acho que isso está no Brasil inteiro, eu tive reunião da Frente Nacional de Prefeitos na última semana, a preocupação é de que já chega um momento em que esses recursos precisam ser liberados. E não é um recurso de qualquer discussão, de tomar lá da cá, é um recurso de obras que estão em execução nos municípios que estão no Orçamento Geral da União. Né? Acho que é hora de separar o joio do trigo. Né? Se existem reformas para serem votadas, uma pauta importante no Congresso Nacional para ser discutida, mas não dá para nivelar qualquer tipo de discussão como toma lá da cá. O que nós estamos querendo como prefeitos é liberar os recursos que estão de obras que estão em andamento nos municípios. Né? Estamos torcendo e trabalhando para que esses recursos sejam liberados, que são obra de drenagem, obra de maternidade, calçamento, saneamento, e isso precisa acontecer na vida das pessoas, independentemente da discussão que esteja sendo travada no Congresso Nacional. Aquele discurso, então, de menos Brasília e mais Brasil ainda não se concretizou, então? Não, ele ainda está, né, tá nos discursos,
né? Tivemos com o ministro Paulo Guedes falando sobre reforma da Previdência, também na Frente Nacional de Prefeitos. Ele chegou a falar em reformulação do Pacto Federativo, mas o que a gente pensa é de como é que isso se dará e vamos trabalhar para que isso possa verdadeiramente acontecer. A vida das pessoas acontece nos municípios e o dinheiro está represado nas outras instâncias, no governo federal e no governo do Estado. Então, o discurso precisa virar realidade, ainda não é. Essa complicação que está tendo com a reforma da Previdência, esses atropelos, a disputa que está tendo entre o Executivo e o Legislativo lá em Brasília, preocupa a senhora de que esse governo demore um pouquinho ainda para andar? Acho que estamos todos nós em suspense, né? Meio em suspense, aguardando a votação da reforma para ver o que vai acontecer depois. É claro, gente, ninguém podia imaginar que uma votação de um tema tão relevante para o Brasil pudesse ser uma coisa simples. Né? Não existe ação fácil nesse sentido. E precisa ter diálogo e discussão política para que isso possa acontecer. É indiscutível, não adianta querer passar um tema como esse, como um tema de pacto federativo, como um tema de reforma tributária, sem fazer o diálogo. Ele precisa ser feito. E a gente está aqui na expectativa, né? Os prefeitos na ponta são quem mais sofre a repercussão imediata de qualquer paralisia do governo, né? De qualquer demora nele em repasse de recurso. Prefeita, a senhora teve com o ministro Paulo Guedes recentemente e ele propõe uma desvinculação ali de recursos da União, alegando que aquilo seria um pacto federativo, um novo pacto federativo. Dá para gastar menos com saúde e educação do que 15% e 25%? Renata, esse é um assunto extremamente delicado e precisa ser debatido. Desvincular as receitas que estão constitucionalmente fixadas, para mim, é um grande risco no Brasil inteiro. Né? Até porque, na prática, é o que precisa ser feito. Do orçamento de Caruaru, das receitas de Caruaru, em 2017 eu gastei 29% com saúde, em 2018 eu gastei 27%. Bom, 29%, certo, que a Constituição manda, são 15%, né? 15% com saúde e 25% com educação. Com a educação a gente chegou nos 25%, em 2016 Caruaru só investiu 17%, em 2018 e 2019 nós estamos com 17% e 18%, a gente está com 25%. Agora eu lhe digo, não porque o dinheiro é mal gasto, não porque o que se diz de justificativa para fazer isso. Eu não acho que há dinheiro que é mais mal gasto, não tenho dúvida nenhuma disso, mas o Brasil ainda tem uma população analfabeta. Em Caruaru, o diagnóstico é o seguinte: de cada 10 crianças que estão no 7º ano, 3 têm noções básicas de leitura e de matemática. E a gente não resolve isso tirando dinheiro. A gente resolve isso gastando melhor o dinheiro que se tem. A gente precisa exigir qualidade, exigir eficiência no gasto do recurso e não simplesmente tirá-lo. O que é que os municípios farão com os recursos? Né? Eu acho que com os prefeitos que eu tenho conversado... Isso é uma forma de jogar a bomba no colo dos municípios? Pois é, o que a gente precisa é de dinheiro novo. O que a gente precisa é de tirar o bolo do dinheiro que está lá no governo federal e que está no governo do Estado, menos, mais no governo federal, mas também no governo do Estado, e colocar ele para os municípios. O que existe hoje, na verdade, a gente vai para Brasília, ou vem ao Recife para bater na porta do governador ou no governo federal, e nós vamos lá de pires na mão de verdade para pedir mais recursos para o município, para pedir que a obra possa acontecer lá. Por que a gente não bota o dinheiro do Brasil onde ele precisa ser colocado? Prefeita, a gente falou com alguns de seus colegas, Miguel Coelho, Anderson Ferreira, outros prefeitos de oposição, e eles criticam muito o tratamento que é dispensado do governo do Estado para gestões que não estão alinhadas ao governo. Lá em Caruaru, a senhora, como prefeita de oposição, sente um tratamento diferenciado? Como é que está a relação com o governo? Bem, Carol, diferenciado para ruim, né? Para ruim. A gente tem sido dispensado a Caruaru um tratamento, imagino eu, influenciando totalmente a questão política eleitoral no que diz respeito à questão administrativa. Eu gostaria muito que o governador, nesse novo mandato, pudesse rever a sua forma de atuação. Assim eu pedi para ele, quando ele esteve lá em Caruaru, ainda no final do ano passado, inaugurando a unidade de oncologia do Hospital Mestre Vitalino, que a gente desarmasse os palanques. Todo mundo sabe que eu tive... Meu candidato a governador não foi o governador Paulo Câmara, foi Armando Monteiro, mas, infelizmente, o tratamento que vem sendo dispensado a Caruaru
faz crer que a questão eleitoral tem, sim, influenciado nas decisões políticas e administrativas do governo do Estado. Desde o final da eleição, que eu tento uma reunião com o governador, eu já pedi por ofício, já pedi pessoalmente, já mandei ofício para o secretário, para o chefia de gabinete, e nós já estamos em abril, né? Isso vai então desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós vamos chegar no 6º mês, e eu não consigo ser recebida pelo governador para tratar os temas da nossa cidade. O que a gente está tratando para Caruaru, num primeiro momento, são os débitos que o governo do Estado tem com Caruaru. Os débitos, e aqui eu posso falar especificamente dos débitos com a área de saúde. A gente em Caruaru sustenta o SAMU regional para mais de 50 municípios. O SAMU, ele funciona em co-financiamento entre o governo do Estado, governo do município e governo federal. Governo do município entra com 50%, governo federal com 25%, governo do Estado com 25%. Como o Estado não vem pagando há muito tempo, o governo do município é que vem arcando com a parte do Estado. Eu poderia simplesmente ter decidido que eu não ia mais prestar o serviço para os outros municípios, mas os outros municípios são mais pobres do que Caruaru. A gente tomou uma decisão política de continuar prestando o serviço. E medicamentos. Medicamentos, o Estado não tem repassado o recurso. Caruaru está cumprindo não só o pagamento dos medicamentos da tabela do município, quanto da tabela do governo do Estado. E o programa de apoio à atenção básica, que o governo do Estado também não tem cumprido. Esse incentivo de atenção básica eu me lembro, foi formulado ainda pelo governador Eduardo Campos, e infelizmente também o governador Paulo não vem cumprindo. Então, só nessa leva aí são 16 milhões de reais, em média, que Caruaru precisa de receber e que faz falta para os cofres do município. A gente poderia estar investindo em mais exame, mais cirurgia, em novas unidades para o município de Caruaru, que apesar da crise continua abrindo serviço e mantendo serviços que são relevantes para a população. O FEM, ele não virou realidade ainda. Eu estava comentando aqui nos bastidores, que encontrei com o Décio Padilha, o secretário da Fazenda, e a informação que ele nos deu é que, indistintamente, todos os municípios receberão o recurso do FEM. Agora, no mês de abril... Esse é o FEM 2015? 2015, Que é o último, né? Que é o último que existe, né? Eu não acho que vai haver uma nova reedição, pelo menos não existe informação sobre isso. E esse recurso também é importante para Caruaru, para que a gente possa fazer investimento em infraestrutura para Caruaru. O que a gente tem de emenda parlamentar também não tem recebido. Emenda que eu mesma destinei para o município de Caruaru, quando eu era deputada, a gente recebeu no mesmo caso da senhora, Miguel Coelho também colocou aqui que tem emendas dele que até hoje não foram liberadas. Pois é, se a gente tivesse transparência do governo, o governo, quando a gente vai perguntar para ele, ele diz que não está pagando nada a ninguém. Mas será que é verdade? No Conselho Municipal, no Conselho de Secretários Municipais de Saúde, a gente tem a informação de que municípios receberam, inclusive, adiantado recursos da saúde, a gente não. Hoje na Assembleia Legislativa teve uma instalação de uma frente lá para acompanhar exatamente a execução dessas emendas. A senhora foi deputada estadual, como é que a senhora vê isso? Eu acho importante a pressão política e a representação da população de Pernambuco está na Assembleia Legislativa. E falar sobre o acompanhamento dessa execução orçamentária é fundamental. O que me estranha é o governo do Estado ficar cobrando do governo federal que libere os recursos para o Estado e ele mesmo não fazer isso com os municípios. Eu acho que são duas práticas e dois discursos. O discurso de pacto federativo, que é tão caro ao governo do Estado e aos municípios, ele precisa ser exercitado em Pernambuco. O pacto federativo aqui não está sendo exercitado, nem executado. Se não repassa recurso da saúde, se não repassa o recurso do FEM, se não repassa o recurso de emenda parlamentar, de que pacto federativo que nós estamos tratando? E aí tem uma outra coisa que vai nessa esteira aí, que é a história da PEC, para deputados poderem legislar sobre matérias financeiras e tributárias. A senhora foi lá da Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Alberto Feitosa, que é um deputado da base do governo, lança essa PEC agora. Esse assunto é recorrente lá na Assembleia. Dessa vez a senhora acha que pode vir a passar isso? Desde que eu comecei a acompanhar mais de perto os trabalhos da Assembleia, quer como procuradora do Estado ali no Palácio, quer como deputada, presidente da Comissão de Justiça, esse assunto veio e voltou nesses últimos 12 anos, pelo menos umas 4 vezes. E sempre há um movimento para que do governo, da base do governo, para que não haja aprovação. Acho que esse é mais um instrumento de pressão da Assembleia. Não sei se de fato existe hoje um movimento mais forte. Eu realmente
tenho conversado, Quando viu? a senhora era da CCJ, quem apresentou algum projeto que acabou não passando foi Miguel Coelho? Foi Miguel Coelho, exatamente. E isso foi, na época, discutido dentro do governo do Estado, também a articulação para que a base do governo pudesse segurar essa aprovação. Né? Eu não sei qual é a temperatura que está hoje na Assembleia. Em 2020, a senhora é prefeita, vai ser candidata à reeleição e tem vários candidatos lá da base do governo para concorrer com a senhora. A senhora acabou de trocar ali o comando do PSDB, da executiva lá em Caruaru, porque essa troca a senhora estava à frente do PSDB lá. A gente fez as convenções ontem e decidimos em Caruaru, no nosso diretório, uma nova presidência. Com uma composição de pessoas que já estão militando no PSDB, Henrique Oliveira, que assumiu, é advogado, militante também, hoje é secretário de administração do município, o vice-presidente é Rubem Júnior, que já está na roda há muito tempo, a gente tem José Pereira e outros membros que estão vindo compor o partido. Acho que o PSDB precisa de releitura do seu posicionamento, aliás, precisa de um posicionamento mais firme sobre aquilo que defende. A gente tem a oportunidade de fazer isso nas convenções estaduais e nacional, e eu espero que a gente possa fazer sim. Acho que o recado das urnas é de extrema importância sobre o que aconteceu no PSDB nessas últimas eleições, e a gente tem que aproveitar a oportunidade para poder influenciar no debate e, mais do que tudo, na ação e no posicionamento do partido a partir de agora. A senhora acredita que Bruno Araújo pode ser um nome para fazer esse trabalho de renovação no PSDB? Olha, eu não conversei com o Bruno ainda. Né? Eu conversei com alguns do PSDB, participei de algum debate sobre reforma da Previdência, com o próprio Geraldo Alckmin. O que eu acho que antes de ter nome, a gente precisa ter o consenso. Bruno é o nome que está sendo posto, parceiro nosso aqui, hoje é presidente estadual do partido, mas a gente precisa também formatar uma agenda para o partido. E eu espero que, seja quem for, se for Bruno, ele que encabece isso, mas a gente precisa ter uma agenda para o partido, para o debate nacional, que está aqui acontecendo em cada recanto. O PSDB precisa se posicionar sobre diversos temas que são de relevância para o Brasil e eu acho que aposto nisso para as convenções e para o que vai ser daqui para frente. Prefeita, muito obrigada. Venha mais vezes tomar um café com a gente. Foi um prazer estar aqui. É muito raro a gente encontrar um cafezinho desse só de mulheres. Só meninas. Hoje foi o café das meninas. Prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do No Cafezinho. Tchau, tchau.